E 11 horas da noite, mas nós chegamos no nosso quarto dia. Encerrando por aqui, precisei comer para dar conta de vir fazer aqui com você o quarto dia, mas eu faço questão de partilhar o aprendizado de hoje. Eu leio ele assim que eu acordo. Por quê? Para eu deixar ali aquilo reverberando, porque vem, inclusive, para mim ali. Exemplos ao longo do dia, eles pipocam, tá? E aí eu busco trazer para você de uma forma muito mais costuradinha, para que venha esse entendimento para você também. Então bora lá, para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Priscila Yackman, sou estrategista espiritual, sou instrutora de breathwork e te conduzo nessa jornada de volta à casa do Pai, incluindo com técnicas de respiração, porque elas são ali o nosso acelerador para nos levar para esse lugar. Além disso, conduzo a mentoria, o Reino em Expansão, o Caminho da Deusa. E aqui, neste vídeo, você está vivendo junto comigo a jornada dos 40 dias e 40 noites com Jesus no topo da montanha, nos ensinando a integrar o Cristo em nós. Então, se você está chegando aqui, faz sentido esse tipo de conteúdo para você, eu vou pedir a gentileza de que você volte ali alguns vídeos e acompanhe essa jornada, porque você vai adorar viver esse topo da montanha com Jesus. Então, bora lá. No dia 4, deixa eu virar aqui de uma forma para ficar ainda mais confortável. Hoje é longo, é denso, tem bastante páginas. Lembrando que toda essa jornada é inspirada neste livro maravilhoso, que é um curso de amor, que ele vem depois de um curso em milagres, tá? E essa está sendo a minha 4ª vez e contribuindo aí com você, com o que eu já absorvi, com o que eu absorvo cada vez que eu passo por esses 40 dias novamente. Me conta aqui, vamos pedir, né? Já deixa eu pedir, eu preciso aprender a pedir. Quem não pede não recebe, pedir e receberás. Então deixa eu pedir para você com todo amor e carinho. Faço de todo o meu coração, porque verdadeiramente essa jornada de proximidade com Jesus, com esse novo olhar, não mais colocando Jesus num pedestal distante de mim, não. Jesus me falando, eu sou você. Aprenda a me receber, aprenda a ser o Filho de Deus, não na carne, mas aprenda a receber no ser sem forma, para que você possa trazer esse Cristo para a carne. E algumas pessoas não vão sintonizar com isso e tá tudo bem. Assim como a primeira vez para mim foi muito difícil também. Eu tinha uma idolatria muito grande, né? Que ia ali pelas crenças religiosas. Nossa, como assim, né? E as coisas mudaram quando eu aceitei esse caminho. Percorri ele a primeira vez com medo, com muitos sentimentos ali. Mas dia a dia, ele é o amor. Então você vai sentindo em cada uma das palavras, por isso digo, repito e reafirmo que não substitui a sua leitura, porque ele vai usar, enquanto você está lendo, você vai conectar com as suas memórias. Então ele vai trazendo para você as suas revelações. Aqui eu compartilho a minha, mas esta jornada interna, ela é verdadeiramente individual. Eu compartilho aqui para que você se inspire, para que você se motive, para que você se permita conhecer Jesus, conhecer Cristo de uma nova maneira, para que você tire ele daquele lugar e que você o receba no ser que é você, reconhecendo a tua identidade. Então eu vou pedir encarecidamente assim que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative os sininhos, né? Assim que fala.
Eu vou me acostumar, eu vou ficar boa nisso. Então, ó, você me ajuda aí, coloca no comentário, né? Naquela profundidade de gratidão. Se você não viu o vídeo ainda, vai lá para os outros, venha ver. E se você tá chegando aqui agora, vai, se permite, se joga, mas depois você volta lá pro primeiro. E deixa o seu comentário. O algoritmo só entrega o vídeo para mais pessoas, por mais que todo mundo fale, eu preciso sim repetir dentro do vídeo, porque ele entrega e você faz, né? Então, assim, peça e receberá. É isso, eu tô pedindo para você. E aí? Tô aqui com meu tempo, né? Desfrutando aqui desse tempo com você. Então, aí, ó, não vai cair seu dedo não, tá bom? Relaxa. Então escreve aquele comentário maravilhoso de onde que você é, se você está aqui no quarto dia, se fez o primeiro, segundo, terceiro e quarto, pode, ó, escrever um monte de comentário, quanto você quiser. Cada pergunta que eu fizer, responde aí, ó, e pode ter certeza que eu vou ler e que eu vou responder. Então, bora lá. Hoje, aqui no topo da montanha, Jesus vem falar assim, bom, primeiro dia, recapitulando, você aceita Jesus como a consciência crística no topo da montanha com você. Segundo dia, ele fala assim, maravilha, agora você vai me aceitar mesmo? Então, no segundo dia, então agora aceita você. Aceita o ser humano que você é. Aceita o ser divino vindo para o humano. Reconhece quem é você. Ontem nós falamos sobre a abundância. Então agora aceita a sua abundância. E aí o que ele fez? Ele nos provocou demais ontem, falando como que a gente acredita na espiritualidade para um monte de coisa, mas não para o dinheiro. E ele foi quebrando cada uma das crenças que essa rolha que não deixa a prosperidade financeira vir, porque a gente está condicionado a falar assim, para isso não funciona. E o que está fazendo não funcionar é você achar que não funciona, tá? Então, você vai tendo os pulos de gato ali. Hoje ele vem falar assim, você me aceitou, aceitou você, e agora aceitou a abundância. Então, eu preciso te contar que agora você vai começar a passar pelas novas tentações, porque você está se tornando, ao longo dos 40 dias, a nova consciência. Como que eu vivo sendo Cristo, com Cristo me ensinando a ser Cristo, o Cristo em mim. Então, embora o foco do diálogo de hoje seja ampliado para além do dinheiro ou da abundância, nós continuaremos a abordar essa área da tua preocupação, assim como todas as demais preocupações que podem aflorar à medida com que avanças pelos passos na direção da aceitação. Então, recapitulando, ontem foi aceite, né? Aceite, aceite a aceitação. E ele trouxe muito forte quanto a aceitação, ela não é passiva, não é aceitar tudo ali. É o ato de você entregar para que aquilo seja aceito, né? E aqui ele fala, então, tem algumas coisas que a gente precisa entender para a gente conseguir aceitar. E hoje ele vai trazer, remexer mais um pouquinho lá com a gente pra gente soltar toda essa nhaca que tá guardada, que nós estamos trazendo junto com ele para a luz da consciência. Eu vou ser repetitiva? Eu vou, porque a gente tá repetindo, a gente não aprendeu, o aprendizado não foi através da imposição de outra pessoa trazendo para você. Aqui eu tô te lembrando que você não é para interpretar tudo isso com a mente do aprendizado. É para você permitir que isso seja recebido pelo teu coração. Jesus está te ensinando uma nova forma de aprender. Aquela forma da criança, da descoberta. Só que para você descobrir, você precisa do novo. E para o novo chegar, você precisa deixar o velho para trás. Então, não interprete isso com o seu mental. Não tente colocar isso daqui dentro de todas as teorias que você já leu. É uma nova teoria, uma nova teoria. E se essa teoria funcionar? Então, se entrega, tá? Suspende as tuas crenças por esse momento e vamos. Tua raiva te servirá aqui. E aqui ele traz muito que a raiva é quando a gente está negando algo. A gente não concorda com algo. A gente tem um julgamento ali distorcido com relação a quem nós somos. Está mostrando que nós não temos aquilo, uma carência nossa também, né? Tua raiva servirá aqui, pois ela traz a atenção justamente para essas áreas que são as mais incorretamente influenciadas
pelo tempo do aprendizado. Bem, pegou a chave? Quando você sente raiva, aqui ele traz aqui até esse ponto, é justamente onde você não aprendeu. Você aprendeu diversos conhecimentos, diversas teorias, diversos livros, mas o teu aprendizado, de fato, não houve. Por isso que te dá raiva. Lembra-te agora de todos os argumentos que eu precisei te apresentar na parte inicial deste curso, apenas para te convencer de que você não está sozinho e nem separado. Presta atenção. O que ele está falando? Nós começamos agora os 40 dias. Esta parte do livro é Jesus nos preparando para viver os 40 dias. Então, o que ele está falando? Olha o quanto de argumento que eu precisei ir usando, te mostrando cada uma das tuas crenças para você aprender o que é amor. Porque você tem tantas ideias sobre o que é o amor que você não sabe o que é o amor. Você acha que sabe, você fala que ama, mas vem cá que eu vou te ensinar. E ele vai nos preparando, então, para o amor, tá bom? Então, lembra dessa quantidade de argumento para te convencer de que você não está sozinho e nem separado. Ainda que meus argumentos não fossem alimentados pela raiva, é quase certo que toda a sua resposta estava maculada por ela. Ainda que meus argumentos não fossem alimentados pela raiva, os argumentos que surgem agora para ti o serão. Portanto, ele vai dar um jeitinho de cutucar a tua raiva para te mostrar aí. Vamos ver se pega? Sente aí? E exatamente por isso são realmente apropriados para essa etapa do diálogo. Por que isso? Porque ele quer nos mostrar tudo que a gente está negligenciando de olhar. Tudo que a gente está numa aceitação passiva das coisas, de aceitar o aprendizado condicionado por outros que nos trouxeram e disseram que a vida é assim. E aqui ele fala, eu preciso destruir tudo isso para você vir para a experiência direta com o Pai, para que você se funda com a unicidade, porque ali está a fonte aonde você tem a descoberta do ser, descoberta de quem é você, descoberta de quem eu sou. Então ele está nos conduzindo. Podemos argumentar aqui antes de continuar. Aqui enfrentaremos juntos as tentações desses argumentos, essas tentações da experiência humana. Então você está no topo da montanha com Jesus. E eu quero te lembrar disso. Por quê? Porque ele está dizendo, eu estou te ensinando. Você não está sozinho. Eu estou com você. Eu vou te mostrar exatamente o que você precisa ver agora, para que você olhe tudo que você tem carregado dessa zenhaca dentro de você, contando historinhas e se enganando. No entanto, e ele está te dizendo que ele vai enfrentar, você está junto com ele no topo dessa montanha. No entanto, não argumentamos simplesmente para nos engajar em debates. Ele não está querendo provar que ele está certo. Engajar-se em debate é apenas uma estratégia para provar que um lado está certo e o outro está errado. Devemos começar com o reconhecimento de que nós estamos do mesmo lado. Olha aqui, nós estamos do mesmo lado. E se você se permitir reconhecer que Jesus está ao seu lado, no topo dessa montanha, os argumentos que começaremos terão o propósito de mostrar-te que de um lado estão as tentações da experiência humana,
que é apenas uma outra maneira de dizer tudo que você aprendeu até agora. Então, ele vai ser muito claro assim: tudo que você aprendeu até agora é a tentação da experiência humana. Tudo. Então, ele fala assim: vamos excluir, apaga tudo. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. E do outro lado estará a verdade. As novas tentações que te incitarão a abandonar as tentações da experiência humana. Você está até agora vislumbrado com as tentações humanas. Deixa eu te mostrar as tentações do meu pai. Deixa eu te mostrar como é bom estar na casa do pai. Deixa eu te mostrar como é bom você viver em paz. Mas não aquela paz que você vive momentânea. Deixa eu te mostrar. Ele está falando assim, olha, você está vivendo essas tentações, elas estão sendo tentações porque elas são humanas. Mas a gente tem as tentações divinas que nos levam para a casa do pai. Então, vamos olhar para elas? Como podes sentir que tem uma escolha quando as tentações da experiência humana são as únicas escolhas que você conhecia? Então, se você não conhece ainda as tentações divinas, né? Se você ainda não conhece a paz que excede o entendimento pela tua experiência direta, pela tua fusão, como que você vai querer essa paz? Aquela coisa, se você não deu doce para a criança ainda, como que ela vai querer? Ela não vai. Então, se você não tiver esses contatos, como que você vai querer essa experiência? Então, ele vai te dar esses contatos. Ó, e hoje a gente tem, hein? Então, por isso é necessário que te seja dada a verdadeira oportunidade de aqui você ver quais outras escolhas podem estar verdadeiramente diante de ti. A primeira escolha real, a escolha real é a primeira nova tentação. Então, a escolha do que é verdadeiramente real. Se você tem a ilusão, a distorção de que você é o teu ego, né? Você acredita nessa imagem pequena de você. Se você tá com uma identidade fincada numa ilusão, qual escolha você teve? Se você nem sabe quem você é. Você já se perguntou? Você não teve escolha, porque a tua identidade está distorcida. Presta atenção. Só que ele tá te falando, você é filho do Criador, você é Cristo, então vem comigo, me acompanhe. Conforme nós conversávamos no diálogo de ontem, o aprendizado não era uma escolha. Como concepção divina e como um padrão do sistema de pensamento do ego, o aprendizado esteve contigo dentro de ti. Embora a concepção divina do tempo do aprendizado esteja sendo recriada, o padrão incessante do aprendizado permanece. Traduzindo, embora agora a gente está num tempo divino, você está no topo da montanha comigo, eu estou te ensinando a viver essa nova vida, o tempo daquele aprendizado com o Espírito Santo, ainda com a mente, né, para o desfazer do ego, aquilo terminou, só que foi o que você aprendeu até aqui. Portanto, ele ainda está dentro de você. Você está recebendo a nova consciência. Mas o que você já aprendeu, você aprendeu. Então, ele vai te soltar. Calma que a gente vai soltar, tá bem? A concepção divina do aprendizado era uma dádiva e uma parte natural de ti. Agora eu vou até associar. Semelhante à respiração. Ai, gente, como, né? Ai, ó, vamos. Deixa eu me emociono, vocês não têm noção. Aqui, ó. Glória a Deus. Que você viva essa jornada, que você encontre esse lugar, que você viva essa tentação divina. Oh, glória. A concepção divina do aprendizado era uma dádiva e uma parte natural de ti, semelhante à respiração. Não tens escolhas com respeito à respiração.
E, no entanto, em circunstâncias normais, tampouco precisa pensar nela. Poderias começar a considerar todas as dádivas da unidade como as coisas sobre as quais não é necessário pensar. Então, vamos lá. Por que ele traz aqui da respiração? E eu sou instrutora de respiração. Nós temos 3 tipos de respiração. Então, assim, a respiração, movimentos, onde ela está ali passiva, onde eu estou consciente dela, então ela está ali e eu estou consciente dela. Onde eu respiro conscientemente, então eu tomo controle da respiração. Então aqui eu peguei o controle dela. Tem o momento que eu observo ela. E o momento que ela acontece sem automática. Tudo bem? Quando ela acontece automática, ela está acontecendo. Você não precisa pensar. O que ele quer trazer aqui? Quando eu interfiro, eu corto o que é natural. O que é dádiva? O que eu não preciso pensar. Funciona sem a minha mão. Bem ou mal, aquilo funciona, tá? Aqui, a função da respiração, ela funciona corretamente. Qual é a questão? O significado, o nosso pensar, ver tudo como um bicho-papão nos pegando, e aí a gente provoca que essa respiração fica condicionada errada, por isso que a gente precisa treinar para corrigir a respiração, tá bom? Então, o que ele traz? O pensar é o que interfere no nosso funcionamento, porque o saber não vem do pensar. O propósito do aprendizado não era vinculado ao ato de pensar. Mais uma vez, trarei tua atenção ao aprendizado da infância. O aprendizado começa muito antes do tempo do surgimento da linguagem, que constitui vossas ideias sobre o que significa pensar. A criança sabe que ela está pensando? Não. A gente que ensina que ela tá pensando, você entende como tudo a gente que vai ensinando desde criança, com as regras, com o aprendizado, com não sei o quê. Isso é assim, isso é assim, é assim. A gente doutrina, a gente condiciona e a gente não deixa o ser vir. Ai, meu Deus. Em termos evolutivos, isso também era verdade. Apesar da história da criação, que simboliza a jornada do homem, o homem primitivo não era um ser que aprendia da mesma maneira que você. O homem primitivo não tinha linguagem. A sua mente não era cheia de pensamentos. Portanto, é possível vincular o homem primitivo à primeira infância como exemplos do tipo de aprendizado que, apesar da evolução, não abandonou nenhum de vós. Por quê? Porque a criancinha ali, ela não faz uso da linguagem, mas ela está observando, aprendendo a sorrir, ela está captando, sem saber falar nada, ela não faz uso da linguagem, mas ela absorve, ela está aprendendo. Todos vós começais a vida sem capacidade de pensar nos termos que agora associas quase exclusivamente ao pensar, aos termos de ter pensamentos ou palavras em vossa mente. Então, a gente foi ensinado que tem palavras dentro da nossa mente. Mesmo depois do desenvolvimento da linguagem, as crianças continuam a aprender sem pensar. Acaso isso não soa intrigante ou estranho para você? No entanto, o aprendizado foi concebido para ser assim. O aprendizado se deu como um meio de acesso natural a tudo que estava disponível para ti. Acesso natural ao que estava disponível para ti, mas não através do esforço. Assim como
Tampouco a respiração foi concebida para envolver esforço. Quem tá ansioso respira como? Não consegue. A respiração, ela é para ser o quê? Sutil, suave, macia, serena. É treino. O aprendizado, assim como a tomada de fôlego, foi concebido para ser inspirado e expirado, inalado e exalado, inalado e expressado. Ai, meu Deus do céu! A capacidade de aprender é dada a todos na mesma medida. A conformidade do aprendizado, contudo, é o produto de um sistema exteriorizado. Então, a forma com que você vai aprender, ela vem de um sistema. Tanto que cada pessoa que nasce em cada país aprende uma linguagem, aprende uma cultura. É tudo diferente, não é mesmo? A insanidade do mundo e a tua raiva pela maneira como as coisas são no mundo. Essa eu vou começar de novo, tá? Porque essa é bem forte. A insanidade do mundo e tua raiva pela maneira como as coisas são no mundo se devem ao fato de que todos vós tentais aprender as mesmas coisas e ao identificar o mundo da mesma maneira, a maneira que te foi ensinada, pensais que tiveste êxito em aprender. Então, você acredita que você aprendeu. Essa é uma raiva que resulta da falta de escolha. Como você pode ter tido escolha se o que foi te ensinado foi um sistema de pensamento de como você deve se comportar desde o momento que você nasceu, inclusive trazendo para você que é importante pensar. E ele fala assim, não, nem pensar você não precisa. Eu sei que, assim, vai explodir você, tá? Mas quando esse acesso que ele tá ensinando, você vai entender que você entra no espaço sem pensamento. Nós somos sem pensamento. E ele tá nos conduzindo para olhar para esse lugar. Você não precisa do pensamento, tá bom? O pensamento é a organização dessa linguagem de uma forma que você consiga traduzir aqui agora para me expressar. Mas quem sou não tem pensamento. O pensamento é uma função para que eu use ela para conseguir me comunicar de forma assertiva através do corpo, fala, som. Mas no ser, nós nem precisamos disso. No ser quem somos, sem forma. Quando te é dado, quando te é ensinado como as coisas são, que verdadeiro espaço te resta para escolha? Que espaço resta para descoberta? E para descobrir o que foste ensinado incorretamente? Como que você pode não ter raiva de tudo isso? Se foi ensinado errado, você não tem você não tem o que fazer, você não teve escolha, você não teve o poder de escolha. E ele precisa te mostrar isso. Por quê? Para trazer para você a libertação. Você não teve escolha, mas agora ele vai te ensinar que você tem. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Agora que ele começa a ensinar o que é a escolha, tá? Estás aqui agora não para reaprender, você não está aqui para reaprender nada. Ou para que te seja ensinado em que consiste a vida.
não para reaprender ou para que seja reensinado de como as coisas são, mas para descobrir em que consiste a vida e descobrir como refazer as coisas como elas são. Essa é a nova escolha. A primeira nova tentação. Então, qual que é a primeira tentação? Você entender que até agora você não teve escolha. Você foi todo o seu aprendizado. E aqui eu vou fazer um adendo. Inclusive, o aprendizado que te trouxe até aqui, muito obrigada. Inclusive, o que eu estou te trazendo aqui é um aprendizado que eu estou trazendo, tá sendo, de certo modo, imposto. Então, eu peço o privilégio de que, se você se sintonizar, você se permita. Porque aqui eu só vou te conduzir até você estar nesse lugar. Porque dali você tem o acesso direto. Aí é você que se resolve como eu me resolvi. Aí cada um vive o processo individual. Mas eu quero compartilhar isso com você, tá bem? Então, até aqui, você sabia desse acesso? Você sabe como acessar esse lugar? Você sabe como ter a responsividade com a fonte? Você já tem esse acesso? Não. Então, enquanto você não tem esse acesso, enquanto você não tem esse canal de comunicação com Jesus, enquanto você não reconheceu a sua identidade, meu amor, você é o filho pródigo, você não sabe nem quem é você. Então, tá tudo bem. Passa a borracha. Mas vamos nos lembrar quem nós somos. A partir daí, de assumir a tua nova identidade, tu passa a ter escolha. A segunda nova tentação é o acesso. Então aqui ele começa a te mostrar. Quais são as tentações divinas? Escolha. Então você passa a ter escolha, porque você começa a entender o que está sendo imposto e o que é. E criar a partir do que é em unidade. Eu estou criando pelo aprendizado, ou eu estou acessando e criando a partir da unidade. Tá? Então a segunda tentação que ele vem falar, vamos experimentar? O acesso, a fusão, a unicidade, vamos viver isso aqui? Por quê? Por que ele chama de tentação? Porque é o lugar que você vai querer voltar, tá? Então foi dito a ti, na unidade existe um lugar, que é o teu estado natural, um estado de livre carência, um estado livre do sofrimento, um estado livre do aprendizado, um estado livre da morte. O fato de que te é dito que tal lugar existe não é mais confortante do que palavras de consolo se sentes que não tem acesso a esse lugar. Então vamos lá. Falar que existe esse reino do céu, falar que existe esse lugar onde você não tem sofrimento, onde você não tem carência, onde você está verdadeiramente num estado livre, onde você não precisa aprender da maneira que a gente está aprendendo aqui agora, e que você se funde com esse lugar e que ali nem a morte existe. Se você ainda não chegou nesse lugar, é a mesma coisa que você se estrambelhar todo e eu falar assim, calma, não tá doendo. Então, respira, porque ele vai te ensinar como você acessa, tá bom? E é como se fosse te dito que todo o tesouro que poderias desejar está trancado por trás de uma porta para a qual você não tem a chave. O acesso, portanto, é a chave para o tesouro. Aqui, ele vai começar a falar com a gente. Depois eu quero que você me fala se você gosta dessa maneira que eu vou lendo frase por frase e esmiuçando para você. É profundo. Eu quero tentar sintetizar para esses vídeos ficarem mais curtos, mas eu, assim, vou ser muito transparente. As pessoas que às vezes pegam para ler,
elas viram pra mim e falam: Pri, eu não entendi nada. E tá tudo bem, tá? Porque não é pra entender com a mente, é pra entender com o coração. E aqui a gente vai começar a ter esse acesso e você vai começar a ter esse aprendizado pelo teu acesso. Mas até você chegar lá, você precisa de um aprendizado que te leve pra lá, né? Então assim, tá bom? Então depois você me conta aqui nos comentários se desse jeito, eu indo frasezinha por frasezinha, se você vai fazendo esses bingos junto comigo ou não, Pri. Eu sei que o teu tempo é corrido, sabe? Assim como o meu, são 11h37 da noite. Meu olhinho tá cansado aqui. Foram 3 dias que eu trabalhei pauleira. Mas eu quero te entregar isso assim, de todo o coração. Isso aqui, ó, é uma mina, é a sua mina, é o seu acesso direto, é o seu acesso direto. E faz 4 anos que eu repito. Por quê? Quantos anos a gente ficou repetindo a velha consciência? A nova consciência requer a disciplina espiritual. Só que essa disciplina espiritual, ela vem desse estado de unicidade. Não é pesado fazer isso. Estou sim cansada fisicamente pelo dia agitado. Porém, eu quero que você pelo menos viva essas tentações que Jesus quer te ensinar, tá bem? Tá? Então depois você me conta aqui. Eu vou me empenhar para tentar condensar, mas eu acho que se eu perco uma frase, eu às vezes tento tirar, eu acho que eu não vou conseguir traduzir no mesmo sentido, porque a hora que eu leio a frase, vai caindo coisa aqui para mim e eu vou tentando traduzir para você. Então, me ajuda aí, assiste na velocidade 2, depois você assiste de novo, faz essa primeira, né? E deixa o seu coração receber as palavras, porque em algum lugar dentro de você, a consciência crística, porque aqui sou eu lendo, é Cristo falando com você, não sou eu, Priscila, tá bom? Ufa, precisava falar isso porque eu não quero ficar olhando pro relógio e me preocupando se eu vou demorar. Eu quero fazer isso daqui do meu coração, de verdade, sem olhar mais para esse relógio. Abençoado que ele tá me incomodando. Vou colocar um post-it. Vou parar de ver a hora aqui e falar: meu Deus, esse povo não vai ver nada desse vídeo, Priscila. É pra gente profunda, ó, é mergulho na profundidade. Tô dando tudo aqui pra você. Vamos acessar. Vamos, time! Ai, meu Deus. Então vamos lá, vou voltar, tá? Ai, me perdi aqui. Besta, né? Ai. Falamos com certa profundidade sobre o acesso que parece vir através da mente. Vamos lá. Falamos com certa profundidade sobre o acesso que parece vir através da mente. O que ele traz aqui? Tem o acesso que o ego consegue criar. A ilusão de que você está acessando. E você consegue criar muita coisa e acreditar que aquilo também é real, tá bom? Então é só para você entender que tem o acesso criado pela mente. Se você está acreditando nessa realidade, que você nem sabe quem você é, se você está no mundo do sonho, como você distingue qual sonho é verdadeiro e qual não é? Tá? E aí falamos e tudo isso que às vezes você quiser aprender mais, está no livro completo, ele nos prepara para familiaridade com tudo isso. Falamos de pensamentos que surgem sem que você tenha pensado. Falamos de talentos que também não foram aprendidos. Falamos de ideias que também não foram obtidas através do esforço. Vieram de maneira fácil. Falamos dessas coisas para que comece a familiarizar-te com um mundo que te é dado. Em oposição ao mundo da tua percepção, que poderíamos chamar de uma visão de mundo obtida através do aprendizado. Então, o que ele está falando? Olha, a forma com que você vê o mundo, ela foi moldada
pelo contexto todo, cultural, por onde você nasceu, pelas crenças, por todo esse bololô que você já conhece. Mas tem um outro jeito, que te é dado. Dado. É teu, é natural teu, foi dado para você e tá no teu acesso. Se quiseres contemplar por um momento o que sabes acerca do exemplo que a minha vida deixou, certamente reconhecerá muito rapidamente que a minha vida desafiava a visão de mundo da época. Assim como ainda desafia a visão de mundo da tua época, da nossa época. E por que que isso é assim ainda? Então ele veio, lembra que ele era à frente do tempo, ensinando tudo isso há 2000 anos atrás? Se agora você para pensar, se agora, com todo o acesso à espiritualidade, a liberdade que, de certo modo, a gente acredita que tem, a ilusão de. Vamos lá, vamos reformular. A ilusão de liberdade que a gente acredita que tem para expressar isso e aquilo. E quando a gente vai falar de Jesus de uma forma que não seja se referindo daquela maneira, a gente quase vai morrer queimado por todo mundo que acredita naquele Jesus daquela maneira. Você imagina naquela época, na época que ele existiu, falando tudo isso aqui. Por isso que ele falava pelas metáforas também. Você consegue compreender como que ele ia falar isso desta maneira, tá? Deixe-me assegurar-te que aquilo que já sabes. Desculpa. Deixa-me assegurar-te daquilo que você já sabe. Que tudo sobre a minha vida tinha um propósito. Essa frase me veio aqui de repetir. Tudo sobre a minha vida tinha um propósito. Ele sabia quem ele era, então ele sabia o que ele estava fazendo. Não estava perdido. Quando ele assumiu a identidade de Cristo, quando ele assumiu a paternidade do Pai, ele passa a saber quem ele é. Então tudo tem uma intenção, tudo tem um propósito, porque o saber vem do acesso, muito mais amplo do que o saber através do aprendizado, tá? O que a gente, de certo modo, hoje chama de estratégia, ele conseguia ser completamente estrategista. Consegue compreender a profundidade disso? Por quê? Porque ele tinha acesso a tudo, a toda a informação através do saber e não do aprendizado aprendido. Ele conseguiu se libertar disso. Então, tudo o que ele fazia tinha uma intenção, até porque ele tinha consciência de que ele tinha essa informação, de que ele sabia quem ele era, mas que o outro não sabia quem era. E como que eu mostro para você que eu sou seu irmão? Né? Então, assim, eu tô te falando, olha, imagina ele falando lá, ó, esse poder você também tem, né? Então, assim, olha a dificuldade, né? Então, tal questionamento significava então, e ainda significa agora, um chamado a uma nova escolha. Pedindo que questione a tua visão de mundo de maneira mais minuciosa possível. Então, aqui, o que ele vai trazer? Eu mostrei para vocês, eu tô te mostrando que tem um jeito de você ver a vida através de um acesso. Que tudo que você viveu até aqui é aprendido e que eu quero te dar esse acesso. Só que para você conseguir aceitação, você precisa suspender as tuas crenças para você receber tudo isso e questionar tudo que você acreditou até aqui. Pelo menos suspender. E ele fala da investigação para a gente poder aproveitar esse momento com ele na montanha e trazer tudo que a gente tem guardado para ele nos mostrar, tá bem? Trazer a luz da consciência. O problema com isso, ao longo dos séculos, tem sido uma tendência a questionar uma visão de mundo apenas para substituí-la por outra, sem maior verdade ou valor. A guerra que a gente está vendo, né?
A reação ao questionamento que fiz foi exteriorizá-lo e vê-lo como um chamado a criar um novo sistema de pensamento. Então, naquela época, ele veio ensinar o quê? O amor. Ele conseguiu ensinar? Não. E desculpa se eu vou tocar num ponto que dói agora. Vai ser muito pesada. Sinta a frase que eu vou te dizer, não vou? Sinta a frase. Se a Bíblia foi escrita para trazer o amor, você verdadeiramente acredita que ela trouxe? Bíblia, livro, escrito por alguém, um aprendizado sendo repassado, dizendo estar ensinando o amor. Respira, tá? Quanta guerra a religião, a Bíblia trouxe. Não tô falando de Jesus. Tô falando quem escreveu e prega que aquilo tá certo, e prega a desigualdade, e prega a matança, e prega o ódio por causa de um livro. Sendo que existe o acesso. Jesus não tá no livro. Consegue compreender? Ele não tá dentro da Bíblia. Você tem o acesso direto. Só que por causa esse livro, sim, maravilhoso. Ele tá me levando. Mas eu não vou brigar com você por causa disso. Consegue compreender? Ah, porque você não segue esse caminho. Eu tô te mostrando o caminho. Você pode viver como eu vivi outros caminhos também. Que eu continuava com dúvida. E tá tudo bem. Só suspenda a tua crença. Se você tem dúvida no teu coração, se você não vive o amor, se sinto muito. 2 mais 2, de certo modo, são 4. Se você não tá vivendo o amor, se você não tá vivendo a paz que excede o entendimento, você não tá na casa do Pai, ponto. Não é. Ó, não rola. E ele tá aqui te ensinando. Então, por favor, questione o que você acredita. E deixa ele te ensinar. Não sou eu. Só suspenda. A gente precisa questionar. E se não for? E se eu puder aprender direto? Então, vamos aprender direto. A reação ao questionamento que fiz foi para exteriorizá-lo e vê-lo como um chamado para criar um novo sistema. Mas em nenhum momento da minha vida exemplar, tal sistema foi encontrado, apesar de todas as tentativas para que isso fosse assim. Então, Jesus veio ensinar o amor. O que o homem fez? Vamos criar um manual do que é o amor. Passo 1. Passo 2. 7 passos para aprender o que é amor com Jesus. Né? E aí, você elimina. A única coisa que precisa ser ensinada é esse acesso. Você consegue entender que ali dentro ele te ensina o restante? Tá? O exemplo frequentemente usado para a criação de um sistema é o exemplo de como atrair seguidores. Como chamei, discípulos. O termo discípulo pode ser vinculado à ideia de sucessão. O que pedia a meus discípulos não é mais do que peço a ti. Pedi que seguissem o meu caminho. Pedi que não fossem, pedi que fossem, não como eram antes, mas como eu sou. Pedi que vivessem não no mundo da sua percepção anterior, em uma visão de mundo que lhe foi ensinada, mas que vivessem em um novo mundo e, ao fazê-lo, demonstrassem um novo caminho. Aqui me vem muito uma imagem do novo caminho, estar sendo criado um novo caminho. Me vem os tijolinhos sendo colocados para formar, sabe aquelas ruas de tijolinho? Não existe, não tem como você comparar com outro. É o tijolinho novo. É um novo caminho. Me veio essa imagem. Entretanto, no tempo do aprendizado, era natural que a minha vida exemplar fosse visto como algo a partir do qual aprender. Métodos
A língua tá até enrolando de soninho já. Métodos didáticos foram concebidos com o fim de ensinar o que a minha vida representava àqueles que não me conheciam. Vamos lá. Eu queria que você refletisse, principalmente agora com a internet. Antigamente a gente achava que a gente conhecia as pessoas, né? Então a gente tinha assim, ai, ninguém conhece ninguém. Nossa, casado de 50 anos e não conhece. E você não vai conhecer, porque nem a pessoa sabe quem ela é. Tá em constante mudança e não sabe nem a própria identidade. Então, meu amor, não vai, você não conhece. Porque você não sabe onde vai apertar diante de cada situação. Você não conhece, né? Você só vai conhecer quando você estiver com a identidade fincada no pai, tá? Quanto a identidade for na ilusão, ela se move, né? Então, assim, qual que é a questão aqui? A experiência que eu tenho com isso daqui, se eu te conto, ela não é a mesma. Se é escrito algo sobre como que eu vivi isso, você não consegue ter a mesma percepção. Então, quem não viveu, quem escreveu o método de como era Jesus, de quem ele era, se não teve esse acesso, está falando do que compreendeu por receber informação, mas não pela vivência direta. Acho que é isso que eu queria trazer, tá? Então, se alguém não tem a experiência direta, por mais que ela crie o método através da observação do outro, vamos para um outro exemplo. Ler tudo sobre o mar, sobre nadar, sobre a biomecânica do braço para fazer o maior rendimento na água, na natação, não vai te fazer nadar. O que vai te fazer nadar é você entrar na água e entender como que você se entrega para a resistência da água, para que você flutue primeiro, para que você boie, para que você não morra afogado. Que só de você ficar deitadinho ali, você boia. Você nem precisa bater o braço. Você bater o braço, você afunda, né? Se você não souber bater certo, então é melhor você ficar quieto. Você boia. Só respira que você boia, tá? Então, ler sobre isso vai adiantar? Não. 500 livros vai adiantar? Não. Você precisa se entregar, você precisa confiar, você precisa jogar na água para você descobrir e entendendo o borogodó. O acesso é a mesma coisa, você vai entendendo o acesso. Então, o que ele traz aqui? Que os métodos didáticos, eles foram concebidos com o fim de ensinar o que a minha vida representava àqueles que não conheciam ele diretamente. A partir desses métodos didáticos, desenvolveram regras. O ensinamento foi exteriorizado e institucionalizado. As pessoas começaram a ver que o ato de me seguir consistia em pertencer a uma instituição exteriorizada, tentando aprender o que a instituição ensinaria e tentando viver segundo as regras impostas. Grande progresso foi alcançado dentro dessas instituições, mas também muitos equívocos foram induzidos, que é o que a gente vê hoje, né? Esse sentimento de ter sido induzido ao equívoco, quem nunca? É uma outra causa para tua raiva. Por que muitas pessoas, questionam a própria religião? Porque ela está acreditando aquilo através da experiência do outro, não é do acesso direto. Algumas pessoas têm pontos de contato com o Espírito Santo, tem tudo isso. Não tô falando que ninguém tem, pelo amor de Deus, tem muita gente que tem. Só que tem muitas que não conseguem ensinar o outro a ter também. É através da disciplina espiritual, tá? Disciplina espiritual, se entregar. Mas, se você tenta traduzir, não tem uma linguagem. Dentro desse lugar, você não usa linguagem. É um saber que a gente, se você tenta explicar para quem não teve o acesso, não entende. Mas o dia que você tiver o acesso, e você vai ter junto comigo, não sei se você já teve, me conta aqui se você já teve, você vai entender o que eu tô falando, você sabe que você acessou. Você não tem dúvida. A dúvida verdadeiramente, cessa.
tá bom? Então, se você percebe que você tá seguindo uma religião, seguindo uma doutrina, seguindo um negócio que tá falando que tá trazendo a tua evolução, que isso e aquilo, e você não consegue sentir paz, é óbvio que você vai se revoltar, né? Na verdade, essa é uma das principais causas da raiva que a gente tem. Porque de alguma maneira nós fomos doutrinados dentro de algum tipo de religião que nos fez acreditar num tipo de Deus que a gente não consegue mais nem acreditar. Você fala que acredita em Deus, mas você não tem a experiência direta, você tem medo de Deus e é isso que ele vai nos mostrar. Tudo que aprendestes não apenas levou a uma visão do mundo incorreta no aqui e agora, mas a uma visão de mundo incorreta no passado, do porvir, de mim e de Deus. Ele falou, ó, vocês interpretaram tudo e todos errado. E um interpretou errado, contou, né, como que é o telefone sem fio. E essa história, ó, é outra, tá errado. Não apenas tua mente foi induzida ao equívoco, mas também teu coração e tua alma. Rufem os tambores. Nossa, que veio um trem aqui agora, ó. Engole o choro, menina. Você estava expressando a emoção que você estava sentindo. É tão distorcido o equívoco, a ilusão, que você não consegue confiar nem nos teus próprios sentimentos, nem na tua própria intuição, porque foi tudo tão calado, tudo tão negligenciado, tudo tão abafado. Não estou falando das pessoas que já estão se soltando de toda essa casca, de toda essa amargura. Inclusive, para você ter uma ideia, e quem sabe nesta frase venha a tua autocura da tua ansiedade, muitas pessoas chamam o entusiasmo. Vou fazer uma viagem, estou entusiasmada. Todo mundo condiciona a falar estou ansiosa. Você cria uma ansiedade onde não existe, você está feliz. A adrenalina está contida nos dois? Sim. Mas você tá esperando, esperançosa, vibrando. Você não tá com ansiedade. É só a adrenalina no teu corpo, num determinado jeito, num determinado outro. Mas como é similar, você bota tudo no mesmo pacote, porque você não sabe perceber suas sensações e tudo virou ansiedade. E você cria o rótulo, eu sou ansiosa. Dorme com essa. Já falei isso um monte de vezes aqui. Ou seja, o equívoco também do teu coração e da tua alma. Não confie no teu coração. O coração tá para um lado, a razão tá para o outro. Não tome decisão impulsiva. Você nem sabe seguir o seu instinto. Você nem confia no teu instinto. O que poderia trazer consolo a essa raiva tão profunda? Você saber que Deus te fez tão perfeito e você não saber usar você mesmo, né? E dá raiva, gente. Poxa vida. Quem não quer, né? Poxa, minha intuição, sentir o meu corpo, entender minhas emoções, o que eu tô sentindo, por que disso, porque não sei o quê. É a coisa mais deliciosa, é o tesão da vida da gente. A gente se movimentar dessa maneira, apreciar cada coisa, e a gente nem sabe sentir, a gente negligencia, a gente oculta, a gente rejeita. Como pode ter certeza de que não está sendo... Aqui ele vai te pegar, tá? E como é que você pode ter certeza que neste momento você não está sendo induzido mais uma vez? Também é um livro. Não é? Questione, deixe a dúvida aí. A resposta às duas perguntas está no propósito declarado de um curso de amor. Estabelecer a tua identidade. Que foi o que ele foi fazendo aqui, tá bom? Era necessário que primeiro você soubesse que é um ser... Peraí,
Peraí que já a vista deu aquela... Uau! Nossa, eu acho que verdadeiramente eu vou ter que usar óculos pra perto. Se eu tirar... Vamos tentar sem? Pra ver como é que fica. Ai, me perdi até de onde eu tava. Tá. A resposta às duas perguntas está no propósito declarado em um curso de amor. Estabelecer a tua identidade. Então, todo esse propósito, lembra, voltar para casa do Pai para você reconhecer quem você é, tá? Era necessário que primeiro você soubesse que é um ser que existe em união. Antes que você pudesse saber qualquer outra coisa com a certeza que buscas. Pois a união é o tesouro que foi trancado e mantido longe do teu alcance. O que muitos esqueceram, após o desaparecimento dos meus primeiros discípulos, é que eles, os discípulos, tinham acesso a esse tesouro. Eles ainda sabiam da sua existência, mas, como não sabiam como acessá-lo, chamaram-no de reino do céu e ansiavam acessá-lo após a morte. Tua raiva aqui se estende também a ti, pois cada um de vós sabe quantas das minhas palavras foram esquecidas, quantas das verdades que expressei ainda estão disponíveis para ti, mesmo em vossas instituições religiosas? Sentes talvez que não te esforçaste o suficiente. Ou, olha só, isso aqui, ó. Essa aqui, gente, essa eu acho que é muito cruel, ó. Pensa, quantas vezes você não pensou isso? Não estou me esforçando o suficiente. Sente talvez que não te esforçasse o suficiente. Ou que não prestasse. É difícil essa linguagem para ler em voz alta, viu? Ler coisa é outra coisa. Sentes talvez que não te esforçaste o suficiente. Ou que não prestastes atenção suficiente à distinção entre o verdadeiro e o falso. No entanto, culpar-te é tão inútil quanto culpar os outros. Então também não adianta você culpar ninguém. Pois sem desmanchar o ser egóico, sem desmanchar a ideia de que o ser é separado e sozinho, não poderias aprender a verdade, não importando quanto prestasse atenção, não importando quanto te esforçasses. Pois por ti mesmo não podes aprender a verdade. Por ti mesmo, só a ilusão pode ser aprendida. Pois o teu ponto de partida, se você recebeu todo o aprendizado até agora, teu ponto de partida é a ilusão. Então, como é, enquanto você não tira o ego, se você está usando a mente, aqui nós estamos usando a mente para aprender, a mente, como é que você vai sair da mente? Entende? Não é só lendo, né? Como é que você vai aprender a nadar? Se jogando ali no oceano, tá bom? E qual que é o ponto de partida que ele fala aqui? Por ti mesmo, você não consegue aprender a verdade. Aqui eu quero, deixa eu ver se ele vai trazer. Vamos lá. Porque aqui ele traz muito forte, né? Enquanto que você precisa desmanchar o ser egóico, desmanchar a ideia do ser separado e sozinho, porque senão você não consegue aprender a verdade, mesmo que você se esforce demais, porque não é sozinho que você acessa. O que acontece aqui? Eu vou fazer um adendo muito forte, porque foi onde eu consegui o meu acesso. Eu me esforçava muito, eu me empenhava muito, eu me dedicava absurdamente, mas eu carregava ainda mágoa, raiva para fulano. Sabe aquelas pessoas que você tem algum tipo de resquício dentro do seu coração?
Eu acredito, eu não lembro agora toda a jornada, eu não reli agora ela prestes para fazer com você. Eu li ela, já é o terceiro momento que eu passo, mas num primeiro momento eu entendi lá atrás com um curso em milagres que o meu irmão é o meu salvador. Você é o meu salvador. O que significa isso? Que a gente só entra no reino do céu em unidade. O teu maior desafio, a pessoa que te traz mais raiva, a pessoa que te traz mais rancor, tudo, ela é a tua porta de acesso. Por quê? Se eu tenho raiva do outro, naturalmente eu tenho de mim, porque eu sou parte do outro, sou parte de Deus, que sou parte de todo, que sou Jesus. Então, enquanto você não purifica todas as relações, para que tudo esteja em harmonia, você não sustenta o acesso. Por isso que o processo de purificação, ele é importante. Porque, e não é a purificação consciente. Você começa a entrega com o Espírito Santo de forma consciente. Pessoas que você sabe que tem raiva. Depois, para criar disciplina espiritual. Tudo bem que ainda é pela barganha. Você quer barganhar, eu quero acesso espiritual, vou entregar para o Espírito Santo. Maravilha, mas você vai fazendo o processo espiritual, o Espírito Santo vem e começa a te conduzir. Beleza? E aqui a gente já tá com Jesus, já tá numa outra fase desse balauê todo, tá bom? Fez sentido aí? Então, saber a união é tanto o tesouro quanto a chave para o tesouro. A união é tanto o acesso quanto o lugar ao qual desejas o acesso. Ai, me veio a imagem aqui agora, desculpa. Eu fazia a prática de olhar essa pessoa, abençoar, amar ali, nesse vazio, a ponto de eu me tornar ela, da gente se fundir. Como se fosse duas bolas e fundir. E lidar com todos os sentimentos que vinham à tona. Tá entendendo? O nível de profundidade de eu me aceitar sendo a pessoa que eu tinha raiva, sendo a pessoa que eu achava que tinha alguma coisa. Consegue compreender? Enquanto eu não aceito, não tenho essa aceitação. Por isso que é a aceitação ativa. Né? Então, eu escolho ver Deus naquela pessoa. Eu escolho se eu acredito que Deus está em mim, Deus está em você. E por que que eu não estou vendo? Porque eu estou escolhendo não ver. Então, como que eu faço para ver? A purificação. Convido o Espírito Santo para que ele purifique aquela pessoa para mim. E na realidade não é a pessoa, é a minha visão. Tá? E aí você se funde, vira um. Você vira os dois junta e vira um. E aí você vai incrementando cada pessoa dessa. Todos, até o todo. E aí você vai naquela parte da respiração. Aí eu já vou aumentando, né? Você vai na respiração do um ao todo. Do um ao todo. Essa é melhor pra mim, é assim, ó. Eu me expando e viro o universo e eu volto e sou eu. E aí vou lá pequenininha. Aí eu expando até englobar tudo e volto e sou eu. Então é o amor que se expande e ocupa tudo. Não interessa quem, não interessa raça, não interessa cor, não interessa guerra, não interessa nada. É só o amor que existe. E você precisa ser capaz de fazer o amor devorar tudo, entendeu? Viva essa experiência, vai, se anota aí, pausa. É bom que vídeo dá pra você pausar, né? Oh, glória a Deus. Então, vamos lá, vamos continuar. Ai, isso tudo que eu compartilho com vocês são as coisas que vêm pra mim quando eu tô fazendo as práticas. Então, talvez sejam formas lúdicas de você conseguir elaborar. Porque às vezes você tem tanta raiva, às vezes tem tanta coisa que você não consegue fazer aquele processo. Ai, eu não quero, ai, não tem como eu perdoar. Tem sim, tem sim. Convida o Espírito Santo, entrega na mão dele, meu amor. Com ele você faz tudo, tá? Então, se permita fazer esses processos. Saber a verdade básica. Então, a união é tanto o tesouro quanto a chave para o tesouro. A união é tanto o acesso quanto o lugar ao qual desejas o acesso. Como tudo que existe na verdade, a união é o meio e o fim. Saber a verdade básica de quem tu és, que és um ser que existe em unidade e não em separação. É, portanto, o primeiro passo para o acesso que você busca, saber que você é um ser em união. Você precisa reconhecer a união.
Sem saber disso, sem saber a verdade da tua existência, como é que você poderia concluir esse aprendizado? Esse era o propósito do aprendizado. E o aprendizado não é o caminho para o acesso que você busca. Como tudo que existe na verdade, a verdade de quem tu és tanto o meio quanto o fim. Dentro de ti está o acesso que buscas, assim como dentro de ti está o reino do céu. Mas enquanto você não fizer o processo de purificação, você vai fazer agora com Jesus. Eu acredito que eu não sei, tá? Não vou te falar, porque todas as pessoas que eu conduzi dentro da mentoria, né, do Caminho da Deusa, todas acessaram, todas entraram, todas construíram o altar santo, fizeram os processos de purificação. Principalmente na mentoria individual, porque aí eu consigo ir conduzindo com mais facilidade, tá? Então, assim, porque a gente vai ter nesse biofeedback, a checagem e tudo mais. Elas acessaram esse altar santo, elas conseguem entrar nesse lugar. Só que a gente passou pelos processos de purificação, eles vão vindo à tona conforme vai fazendo ali o processo do caminho da deusa, tá bom? Então eu não sei te falar, como é a primeira vez que eu estou partilhando este caminho, eu não sei se você tem essas mágoas, essas coisas aí, se você acessa e sustenta, tá? O acesso que busca não é uma ferramenta que pode se adquirir através das tuas ações corretas, nem mesmo através do teu anseio e desejo, pois esse acesso não é uma ferramenta, mas é uma função de quem você é. Esse acesso, assim como respirar, é algo que te é natural, até que você comece a pensar sobre isso. Reconhece como a tua respiração deixa de ser natural quando ela se torna o foco do teu pensamento. Então, quando você leva a consciência para a respiração, quando você tenta... eu tô aqui falando, está num ritmo. Eu não tô consciente desse ritmo, ele só tá acontecendo. Se eu for observar como eu tô treinando de canalizar só pro nariz, é lógico falando, não dá, né? A hora que eu me percebo, eu vou estar. Ela já deixou de ser natural. O acesso, ele também já está ali. E aqui ele vai trazer alguns lugares onde a gente acessa com mais facilidade, tá bom? Reconhecer como a tua respiração deixa de ser natural, ela se torna o foco do teu pensamento. Pensar sobre a respiração impõe um limite não natural sobre uma função natural. Aqui eu fiz uma anotação. Por que nós trabalhamos dentro do Breathwork? Recebi de volta. Por que nós fazemos a contagem? O que ele está falando? O acesso não é na mente. Não é a mente. O acesso não são os pensamentos. Quem é você não é isso. Está para além disso. A mente é uma ótima executora. Assim, ó, o serviço dela é maravilhoso, né? Tanto que para ela nos deixar ali preso dentro dela, ó, abençoada, né? Então, o que a gente precisa fazer? Quando você leva o foco para a respiração, foco, mente, você consegue, então, que a respiração seja diferente, certo? A mente, você consegue dar uma função para ela. E qual vai ser a função? Respirar. Você vai contar. Então, é como se você botasse ela a serviço. E ela vai estar executando aquilo com maestria, preocupada com fazer aquilo. E ela deixou o ser, que é você, o acesso livre. Por isso que a contagem 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. E você vai. 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos. Treino, disciplina mesmo. Até que a hora que você vê, foi. Nesse tempo, além do aprendizado, o pensar poderia ser visto corretamente como um limite que você tenta impor a tudo que é natural. Se pensou que entrou, perdeu. Teu pensar
sendo um subproduto do aprendizado, não faz nada se não tentar aprender ou ensinar. Essas são as respostas naturais do teu treinamento. Por isso, uma chave essencial para que descubras tudo que existe em ti no estado de unidade é pôr um fim ao pensar da maneira que você conhece. Em termos práticos, poderias pensar nisso como um desengajamento dos detalhes. Pensar tem relação com detalhes. Estou transmitindo-te a chave para a abundância. Deixe os detalhes de lado. E todo o tesouro que virá com o fio do tempo do aprendizado. Tu, por outro lado, estás pensando, ansiando, querendo captar os detalhes. Como, Pri? Mas como, Pri? Você tá lá. Se entrega, né? Gostaria de saber como, o que, quando e onde. Enquanto te concentras em aspectos como esses, impões sobre este tempo, um tempo que agora já é um tempo da consciência crística, porque nós estamos no topo da montanha com Jesus, uma função que não é natural. Então, deixa ele entregar, deixa ele te dar. É como se pedisses para ver com clareza e então você cobrisse os teus olhos com a mão. Encobres o portal de acesso à unidade como uma película de ilusão. Ocultas o portão com uma neblina. Lembra-te da tua respiração e de como concentrar nela te afeta. Então aqui ele traz o exemplo de que pensar na respiração afeta. Nesse caso, com o breathwork, a gente quer que afete. Ele está te mostrando que pensar afeta. E a gente vai usar o pensar para se ocupar da respiração, para ter um espaço, e o portal ficar aberto. E aqui ele traz. Tá. Vamos lá. Se você ficar com a cabeça pensando no portal, pensando no acesso, como é, será que é? Será que ele vem? Será que ele vem? Será que ele não vem? Não é assim que você chega. Ele chega. Então me veio aqui agora. Ele chega. Quando você tá logo ali no comecinho, é ele que vem para você. Então o seu passo é uma aceitação ativa. Eu estou aqui para receber esse portal, mas eu me coloco aqui na disponibilidade. Neste lugar, como se você pensa, você interfere. Se você deixar o seu pensamento solto, a tua mente vai te tirar da experiência o tempo todo, achando, será que eu vou sentir isso? Será que é assim? Será que é assado? Você vai ficar criando. E ele tá dizendo que o pensar atrapalha 500 coisas. Aí, pela neurociência, que a gente já une outros conhecimentos também para te dar um boom mais rápido. Você dá função pro teu pensamento. Você dá função para tua mente de executar a abençoada da contagem do teu pulmão. Você vai estar respirando, que é um facilitador, que é um acelerador. A tua mente está ocupada e você tem o acesso. O acesso surge para você, tá bom? Acho que agora foi. O acesso ele já existe no nosso estado natural. Respirar é simplesmente um fato da vida natural do corpo. No entanto, muitos aplicam um tipo diferente de foco sobre a respiração, como uma forma de meditação. Ao fazê-lo, permitem que o natural sirva ao natural. Alguns poderiam mergulhar na respiração e tornar-se um com ela. Quem já fez as práticas de respiração, entra na tonturinha, entra dentro dela, derrete, funde com a experiência, né? Então você vai se fundindo com o teu interno, certo?
Outros poderiam tornar-se o observador e, ao fazê-lo, sair do corpo completamente. Então, você está vendo como ele está trazendo nuances de formas que você pode acessar? Quando você fica se vendo, pega um ponto seu também. Então, são várias práticas. Eu fiz todas elas trazem esse acesso. Eu já tinha acessado antes pelo um curso em milagres, tá? A respiração veio para me mostrar como fazer isso com muito mais facilidade. E aqui ele traz muito mais ferramentas também. Quando eu tô em posição ali sentadinha para respirar, eu pego um ponto em algum lugar do meu corpo e eu tento perceber o meu corpo sutil. Então, a atenção, o foco em alguma área, e aí eu vou respirando, então fico com a atenção num outro lugar, aqui, num pontinho aqui, e respirando. Então, tá as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Só que eu não tô contando. Só que para distrair a minha mente, eu levo a atenção para lá. A hora que eu percebo, o corpo se expande, se dilata também. Você se funde também. Você também entra no acesso, tá? Assim como também, ele quer trazer agora que existe um tipo de foco que você consegue utilizar, né? Não como uma ferramenta de meditação, porque você já saiu do topo da montanha. O que ele traz aqui agora para você? Olha, agora você está no topo da montanha e você está comigo. Quando você terminar esse vídeo, eu quero que você se dedique de todo o coração, pelo menos 40 minutos, sem brincadeira, tá? Se você é uma pessoa que você não tem acesso ainda e você vai entender o que eu tô falando, quem tem sabe, coloca aqui. Quem não tem ainda, né? Não tem certeza, não tem. Né? Vamos resolver? Não, você não... Ai, não sei se tem ou não tem. Não tem. Se você tivesse, você saberia. Não tem como negar quem tem. Faça pelo menos 40 minutos. Coloca um timer. Se concentra na contagem da respiração. E você fica ali os 40 minutos. Mas sabendo que Jesus está ao seu lado, que você aceitou ele, que você se aceitou, que você aceitou a abundância e que agora você está disponível para esse acesso. Você não sabe se vai acessar, se não vai acessar. Não, você só está lá por estar no topo da montanha e se permitir viver isso ao lado de Jesus, livre de expectativa de resultado. Beleza? Tá? Então, aqui ele fala assim, o topo da montanha, por que ele está se reunindo ali com você? Porque no topo da montanha foi onde ele passou ali. O que isso quer dizer? Aqui está dizendo para você jejuar da carência, da falta. Então você tá com ele já disse que tá com você. Então assim, deixa a falta de lado e vamos. Sabe que estás aqui para experimentar tanto as velhas tentações quanto as novas. Reconhecer que esse é o propósito do nosso tempo juntos aqui, ainda que não tenhas formulado esse propósito em palavras e tampouco tenha se colocado essas palavras em tua mente. Qual é o foco sobre o qual eu falo? O foco não é a meditação, é um foco no próprio acesso. Foque nesse acesso. Poderias pensar no topo da montanha como um símbolo de um lugar de proximidade de Deus. Se Deus antes era visto como uma figura no céu, e o céu como um lugar além das nuvens, então o topo da montanha simbolizava a proximidade. Simbolizava um lugar de onde Deus poderia quase ser tocado. Como se alguém pudesse levantar os braços e tocar a Deus, alongar-se um pouco mais e alcançar o céu. Por isso, é possível que pense nesse tempo na montanha como um tempo para entrar em contato com o teu próprio acesso a Deus, com o teu próprio acesso ao céu. Poderias pensar que se amplias tua ideia da realidade apenas um pouco mais, se amplias tua mente apenas um pouco além de onde é confortável ir, lá encontrará esse acesso, esse portal a tudo que repousa além do tempo e do espaço, a tudo que existe no lugar da unidade.
Falamos antes sobre esse tempo como sendo um tempo de satisfação e desejo. Reconheça que o teu desejo agora de acessar, de viver, de tudo, é ainda mais forte do que nunca. Agora é o momento de focar nesse desejo e na sua satisfação. O que ele significa focar no desejo e na satisfação? Se você vai fazer os 40 minutos, a sensação é do já realizado. Não é será que eu vou acessar. Eu já acessei. O desejo e a satisfação. A satisfação do já realizado. É o momento de ampliar o desejo, enquanto reconhece que a sua satisfação já foi alcançada dentro, no acesso que está dentro. Esse é o anseio que leva consigo o desejo de ir além do pensar, o desejo de ir além das palavras, o desejo de ir além de onde a tua imaginação é capaz de te levar. É um desejo de uma verdadeira descoberta, um desejo de acessar o que antes era desconhecido. Deves reconhecer que aqui é onde o medo deve ser deixado para trás e totalmente substituído pelo amor. Se temes ir aonde o portal de acesso te levará, você não vai. Portanto, o teu desejo precisa ser maior do que o teu medo. O amor precisa reinar. Amor por ti mesmo e amor por teus irmãos e irmãs. Amor pelo mundo natural, pelo mundo da forma, do jeito que é. O amor pela ideia do novo mundo que pode vir. Tudo isso deve se reunir e vencer o domínio do medo. Que escolha fizestes, minha irmã e meu irmão, se não fizeste a escolha pelo amor? Se não fizeste a escolha de rejeitar o medo? Se não fizeste a escolha pelo novo? Se ainda continuas disposto a dizer que só pode chegar até certo ponto em tua aceitação da verdade de quem verdadeiramente é, então nosso propósito de estar juntos aqui no topo dessa montanha não será cumprido. Essas são as únicas coisas que vão te barrar do acesso. Por isso que eu falei. Só que se você não tiver, como você está no topo da montanha com Jesus, ele vai trazer na luz da tua consciência o que é que você precisa amar. A purificação é você amar. O que te tenta aqui? Virar e olhar para a vila e as cidades lá de baixo? Ou virar e olhar para cima, para o portal de acesso à unidade? Tu te viras e olhas para trás, para a forma e para a matéria? Ou te olhas para cima, onde não existe nenhuma forma? Acreditas que podes escolher o que não tem forma e ainda assim retornar às vilas da cidade, à grama verde, ao mar, azul abaixo? Por que estamos aqui, se não for para eu te mostrar essas duas escolhas? De outro lugar, de que outro lugar você poderia ver tão claramente a escolha entre a forma, baixo da montanha, e a não forma? Aqui nós estamos no tempo além do aprendizado. Tu és o ser da forma, apesar da verdade de que está literalmente com ele em um lugar de elevação. Um ser da forma em uma montanha alta. Desejas elevar e levar de volta essa elevação contigo quando retornar? Aqui ele fala assim, aqui eu vou tentar resumir, porque eu acho que o principal ponto era até você chegar ao acesso, tá? Então aqui ele fala, a gente tá no topo da montanha, nós estamos juntos, eu vou trazer aqui, eu vou trazer a revelação para você. O medo precisa ficar de lado. Você não entra no acesso enquanto você tem medo, enquanto você julga alguém, enquanto você tem mágoa. Então você não entra. Por quê? Porque se você tem medo de você mesmo, se você exclui uma parte de você, você não é o todo.
Para você conseguir fazer a integração, o todo é o todo, sem nenhuma parte que você exclui, não tem como ter exclusão. E o medo não faz parte de quem você é. Então você precisa se libertar do medo para você poder reconhecer quem você é. E o principal medo que a gente tem é o medo da ilusão de quem a gente julgou que era Deus. Então ele vai te ajudar ali. Qual que é a questão aqui? Você quer o acesso ou você quer voltar para a terra de baixo? Você quer ter um contatinho ali, relei, cheguei, estiquei o meu dedinho e o Deus me tocou. Nossa, lembrei do quadro lá, né? Do dedinho. Ou você quer aprender a trazer isso e criar um novo mundo? É esse o convite que ele faz a partir de agora, para que você seja capaz de fazer as novas escolhas. Porque agora você começa a ter o acesso. Então agora entra a disciplina espiritual de fato, para você treinar o teu acesso, porque aí ele começa a instrução com você. Ele vai te trazer o direcionamento, ele usa a tua história, ele usa as tuas memórias, ele usa o que precisa para você ser direcionada. Certo? Eu acho que é esse o principal ponto. Eu estou verdadeiramente cansada. Se vocês, eu vou marcar aonde eu parei aqui agora. Não é tanta coisa que tem depois, mas o principal ponto é agora de você deixar esse medo para trás, ter verdadeiramente a confiança nele, porque o medo não é você. E enquanto você tiver o medo, você não entra no acesso, porque você vai estar com medo do acesso. Eu tenho medo de Deus, portanto, eu não quero ver Deus. Se eu não quero ver Deus, eu não quero entrar, né? Então, assim, lembrando que não substitui a leitura do livro. Se você quiser o livro, me chama na descrição do vídeo, tem o meu WhatsApp, eu mando para você, inclusive o capítulozinho para você ler inteiro com as suas palavras, tá? Então agora, une-te a mim nessa única escolha. Ai, não, deixa eu só ler essa daqui, ó. Essa frase aqui é muito boa, ó. No entanto, a tua aceitação em tua transformação, em tua iluminação, é realizada sem julgamento. Essas coisas não se tornam conquistas, mas o reconhecimento da realização que sempre existiu em ti e em todos os teus irmãos. Esse é o ponto de partida, a partir do qual continuamos a queimar os resquícios dos apegos ao passado e os apegos que fazem com que alguns de vós continuem a sentir tristeza, raiva, depressão ou nostalgia sobre como as coisas eram. Essas coisas não te deixarão antes de você as deixar, mas você as deixará. Ó, nós estamos criando um novo movimento, é a criação do novo. Nós estamos apenas no início do nosso tempo juntos. O primeiro criará uma série. Dessa maneira, o segredo da sucessão será devolvido a ti, porque ele está sendo entregue a você pelo Cristo em ti. Você aceita? Então, certo, eu vou. Agora deu aquele fogo aqui, né? Nossa, olha, deu 1h30. Jesus amado. Meus parabéns a você que chegou até aqui. Espero que sua cabeça tenha, assim, ó, cabeça, coração em alinhamento e que você treine muito aí o seu acesso. Você está com o querido Mestre Jesus. Se você chegou nesse primeiro vídeo, entendeu tudo que eu tô trazendo aqui, me conta se você já tem esse acesso, né, essa fusão, essa unicidade, esse reconhecimento do eu sou, para eu saber, por favor. Curte, comenta e volte amanhã. Nós vamos para o dia 5, vamos falar o tema aqui para você. O acesso à unidade. A gente vai falar sobre o acesso de forma mais profunda ainda. Combinados? Te vejo amanhã, então. Uma boa noite. Bom dia, boa tarde, não sei que horas que você vê isso aqui. Compartilha com alguém que esteja entendendo ou buscando entender isso. Eu sei que é complexo, mas é simples demais, é a gente que complica. Beijos!